Você já sentiu como se estivesse preso espiritualmente, como se algo invisível te impedisse de avançar, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Talvez você esteja vivendo ciclos repetitivos, portas que se fecham sem explicação, ou uma sensação constante de que sua vida não anda. Se esse sentimento te persegue há algum tempo, eu quero te dizer algo com toda a autoridade espiritual. Isso não é coincidência, é uma resposta. E sim, Deus está falando diretamente com você agora. Existem momentos na vida em que o céu decide intervir. Não é porque você gritou mais alto ou porque fez tudo certo. É porque chegou o tempo determinado. E quando Deus determina algo, nada pode impedir. Essa mensagem é para quem está cansado de lutar com correntes que ninguém vê, mas que consomem por dentro. É para quem já orou, já chorou, já tentou desistir, mas ainda tem uma chama de fé queimando no peito. Hoje é mais do que um vídeo, é um divisor de águas. Deus está quebrando correntes espirituais e iniciando uma nova estação sobre a sua vida. Essa estação não será marcada por esforço humano, mas por intervenção divina, por restituição, por portas espirituais sendo abertas e por promessas sendo ativadas. Antes de continuar, já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Juntos, vamos viver o que o céu preparou. Frase de impacto para os comentários. Hoje, o céu rasgou as correntes que me prendiam. Minha nova estação começa agora. Escreve essa frase nos comentários e declare em voz alta. Esse é o seu compromisso espiritual com o novo tempo que Deus está liberando. Nada em você é acidental, nem o tom da sua voz, nem o bairro onde nasceu, nem mesmo essa inquietação que você sente no fundo da alma. Existe um chamado específico e pessoal sobre a sua vida, estabelecido por Deus antes mesmo de você respirar pela primeira vez. E esse chamado não depende de títulos, cargos ou perfeição. Ele nasce da intenção divina de usar a sua história como instrumento de transformação. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente. Talvez te disseram que você não era escolhido, que outros eram mais capacitados. Mas Deus não trabalha com currículos. Ele trabalha com corações disponíveis. O que Ele procura não é performance, é entrega. E se hoje você está aqui, é porque o céu te convocou para lembrar. Você foi separado para algo maior. Responder ao chamado de Deus não significa entender tudo de imediato. Significa dar o primeiro passo, mesmo sem ver o chão todo. É como Pedro saindo do barco para andar sobre as águas. O medo está lá sim, a dúvida também, mas a fé é maior. E é essa fé que ativa a promessa, que abre portas espirituais e inicia processos de transformação que vão muito além da lógica humana. Se você tem se perguntado, por que eu? Talvez a resposta seja outra. Por que não você? Deus ama usar improváveis, porque o milagre brilha melhor quando nasce no lugar onde ninguém esperava. O seu chamado não está enterrado, ele está vivo, esperando o seu sim. Você não precisa ser perfeito, precisa ser disponível. O céu não escolheu você por acaso. Há uma aliança sobre sua vida, e cada sim que você dá ao propósito, mesmo em meio às lutas, aproxima o cumprimento da promessa. O chamado é divino, mas a resposta, essa só você pode dar. Existe algo sagrado que te conecta a Deus, e não é uma religião, um rito ou um costume. É uma aliança, uma união viva entre Criador e criatura. Diferente de um contrato humano, essa aliança não se quebra por falhas. Ela é sustentada pelo caráter daquele que a criou. Mesmo quando você erra, recua ou se sente longe, Deus permanece fiel ao compromisso que fez contigo. Muita gente carrega culpa por falhas do passado e pensa que isso anula o chamado. Mas preste atenção, falhar não cancela o que Deus escreveu. Moisés matou, Davi adulterou, Pedro negou, e mesmo assim todos eles foram restaurados porque havia uma aliança ativa.
Deus não age com base na sua performance, mas com base na palavra dele. E ele não muda de ideia. Viver debaixo dessa aliança significa entender que você não está sozinho nem desprotegido. Significa saber que, mesmo no vale mais escuro, há uma presença te cercando. A cada dia, Deus renova as misericórdias sobre a sua vida, e isso é prova de que a aliança está viva. A promessa ainda está de pé. Quer manter essa aliança acesa? Não se trata de rituais complicados. Comece com gestos simples, um tempo diário de oração, a leitura da palavra, uma conversa sincera com Deus como quem fala com um pai. Um bom ponto de partida pode ser ler o Salmo 91 pela manhã e declarar: Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Essas palavras ativam o mundo espiritual, fortalecem sua fé, rompem o medo. Deus não exige perfeição, mas constância. Ele quer caminhar com você no ordinário, para que o extraordinário aconteça naturalmente. A aliança que ele fez contigo não tem prazo de validade, e se você achava que já tinha perdido tudo, escute com atenção. Ele ainda está aqui, firme, fiel, esperando você reafirmar o sim com a vida. Você já parou para pensar no motivo de estar aqui, lendo ou ouvindo exatamente estas palavras? Em meio a tantas distrações, dúvidas e barulhos da vida, algo te trouxe até aqui. Não foi o acaso, não foi só curiosidade, foi resposta. Porque quando Deus quer falar, Ele encontra um jeito. E hoje, Ele escolheu esse momento para te alcançar. Talvez você tenha feito uma oração silenciosa nos últimos dias. Talvez sua alma gritou por socorro quando ninguém estava vendo. Ou quem sabe, no fundo, você andava em conflito, esperando uma confirmação do céu. Então preste atenção. Esta mensagem é o sinal que você pediu. Deus te ouviu e está respondendo, com detalhes, com clareza, com amor. Há pessoas que acham que Deus só fala com profetas ou gente muito santa, mas Ele fala com filhos. E você é filho. Ele fala na simplicidade, no inesperado, no exato instante em que a gente pensa em desistir. O fato de você ter chegado até aqui é como uma carta escrita no céu, endereçada ao seu coração. É o Pai dizendo: Ei, eu te vejo, eu sei o que está doendo e já estou agindo. Não ignore esse momento. Sabe aquele arrepio que você sentiu? Aquele peso saindo do peito? Isso não é psicológico, é espiritual. É o Espírito Santo confirmando que você não está sozinho e que sua oração encontrou eco no trono de Deus. Nada do que você viveu até aqui foi em vão. Tudo está convergindo para um tempo novo e essa palavra é a senha de ativação. Receba isso com fé. Deus está te dando respostas através daquilo que parece comum. E isso é só o começo. Porque quando o céu começa a se mover, nada mais permanece igual. O próximo passo já está sendo preparado. Continue, confie. O Deus que responde é o mesmo que age. E Ele já começou. Existem momentos em que tudo parece trancado. Você ora, sonha, planeja e nada avança. Mas há um tempo em que Deus começa a girar as chaves no mundo espiritual e as portas que pareciam eternamente fechadas começam a ceder. Esse tempo chegou. Há movimentações invisíveis acontecendo em seu favor. O céu está mexendo em estruturas que seus olhos ainda não veem. Portas espirituais são acessos de Deus liberados em resposta à fé, à obediência e ao tempo determinado. Quando uma porta dessas se abre, não é só uma oportunidade, é um alinhamento. Algo que muda ambientes, situações e até pessoas ao seu redor. E às vezes, a porta se abre no lugar que você menos esperava, por caminhos que você nunca imaginou. Você já reparou como certos períodos da vida parecem repetir a mesma frustração, sempre chegando perto, mas nunca entrando? Isso é sinal de guerra espiritual. Mas quando Deus decide intervir, Ele quebra o ciclo. E o que antes era atraso, agora se torna aceleração. É como se um portal fosse destravado. Conexões surgem, ideias florescem, respostas chegam.
Quer um exemplo prático? Comece a declarar diariamente a promessa de Apocalipse 3:7. O que ele abre, ninguém pode fechar. Faça disso sua oração. Escreva num papel, cole na parede. Toda vez que o medo disser, essa porta não é para você, responda com fé, se Deus abriu, é minha. A sua parte é crer, a dele é fazer acontecer. Portas espirituais não são apenas bênçãos, são também responsabilidades. Quando Deus abre uma, Ele confia algo em suas mãos. Por isso, prepare-se, busque sabedoria, consagre decisões e mantenha-se sensível. Há promessas que estavam travadas e agora estão se aproximando. Não porque você forçou, mas porque o céu decidiu liberar. Você já se sentiu preso em algo que nem sabe explicar? Como se existisse um peso invisível, uma culpa constante, uma voz silenciosa dizendo que você não merece avançar? Isso tem nome: correntes espirituais. Elas não aparecem em exames médicos, mas limitam vidas, bloqueiam destinos e sufocam a fé. A boa notícia? Hoje, elas estão sendo quebradas, uma a uma. Existem acusações que o inimigo levanta para tentar invalidar sua identidade. Ele aponta erros antigos, lança setas de condenação e tenta transformar lembranças em prisões. Mas Deus não te chamou para viver acorrentado ao passado. Ele te chamou para andar em liberdade. E quando Ele declara liberdade, nenhuma sentença pode permanecer. O sangue de Jesus não apenas perdoa, Ele absolve. Isso significa que não há mais condenação para quem está em Cristo. É como se o céu emitisse uma ordem judicial, revogando as acusações que estavam te paralisando. Se você já ouviu frases como "você não vai sair do lugar, isso não é para você", ou "você errou demais", saiba, essas vozes não vêm de Deus. E hoje elas estão sendo silenciadas. Quer romper essas correntes de vez? Comece declarando em oração: eu sou livre, perdoado e restaurado pelo sangue de Jesus. Faça isso todos os dias, principalmente quando pensamentos de derrota vierem. Leia Romanos 8. Medite no versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essas palavras não são simbólicas, elas têm poder. Quando você entende que é livre, sua postura muda. Você para de se curvar diante da culpa e começa a caminhar com autoridade. O céu está limpando sua ficha espiritual, quebrando ciclos de acusação e liberando você para viver a plenitude da promessa. As correntes caíram. Agora é hora de levantar e avançar. Há momentos em que todas as tentativas humanas se esgotam. Você planeja, busca ajuda, ora, insiste e parece que nada muda. É aí que muitos desistem, mas também é aí que Deus entra. Quando suas forças acabam, as dele começam a operar de forma sobrenatural. Ele não precisa de cenário favorável, de contatos influentes ou de lógica para agir. Ele é Deus, e quando decide intervir, nada nem ninguém consegue impedir. A intervenção divina não vem sempre com barulho. Muitas vezes ela chega no silêncio, no bastidor, enquanto você dorme ou enquanto chora em segredo. Um sim do céu pode mudar o rumo de uma vida inteira. E o que antes parecia final, vira reinício. Quando Deus coloca a mão, o que era impossível se torna testemunho. Lembra de José? Traído, vendido, esquecido. Humanamente, sua história era trágica. Mas em um só dia, Deus o tirou do cárcere e o colocou no palácio. Isso é intervenção divina, quando o céu corta caminho e transforma cativeiro em promoção. E esse mesmo Deus continua escrevendo histórias hoje, inclusive a sua. Quer ver essa intervenção acontecer? Pare de tentar controlar tudo. Deus não está esperando sua perfeição, mas sua rendição. Ore com sinceridade. Diga: Senhor, toma o controle. Eu confio. E confie de verdade. Às vezes, o céu só está esperando você soltar o leme para conduzir o barco ao destino certo.
Comece a perceber os pequenos sinais, uma ligação inesperada, uma resposta que chega no momento exato, uma paz que não faz sentido. Tudo isso são vestígios da mão de Deus em ação. E quando Ele começa, Ele termina. A intervenção já começou. Seu nome está sendo lembrado em lugares onde você nem imagina, porque quando Deus age, não há porta fechada, sentença contrária ou corrente que resista. Milagre não é apenas algo extraordinário. Milagre é quando Deus invade o natural com o sobrenatural. É quando o que era impossível se torna realidade sem explicação. E talvez você não perceba, mas enquanto lê ou ouve esta mensagem, milagres já estão acontecendo. Não é amanhã, não é só para os outros, é agora e é para você. Há um movimento acontecendo no invisível. Coisas que estavam travadas há anos estão sendo destravadas sem que você precise mover uma palha. O favor de Deus está operando em áreas que pareciam mortas. Ele está ressuscitando sonhos, restaurando relacionamentos, curando feridas profundas e abrindo caminhos onde só havia deserto. Milagres têm várias formas e nenhuma delas depende de lógica. Sabe aquela provisão inesperada que apareceu justo quando você precisava? Ou aquela resposta que parecia distante e chegou no detalhe? Isso também é milagre. Milagres não são só mar vermelho se abrindo. São também o pão de cada dia, o livramento silencioso, a paz no meio do caos. E se você olhar com sensibilidade espiritual, vai perceber, Deus já começou. Você quer ativar ainda mais esse mover? Cultive um coração agradecido, mesmo antes de ver o resultado. Gratidão atrai o sobrenatural. Acorde dizendo, Senhor, obrigado pelo que já está a caminho. Leia João capítulo 11. O milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu depois que Jesus agradeceu antes mesmo de ver a vida retornar. Esse é o segredo. Não espere tudo se alinhar para crer. Creia agora, fale com fé, ande com fé, reaja com fé, porque os milagres estão acontecendo enquanto você confia. Eles não estão vindo, eles já começaram. Você só precisa permanecer atento, sensível e disponível. O que parecia demorado, Deus está acelerando, e o próximo testemunho pode ser o seu. Você não faz ideia do tanto de coisa que Deus já te livrou sem que você percebesse. O mundo espiritual é mais real do que muita gente imagina e nele existem batalhas travadas todos os dias por sua vida, sua família e seu propósito. Mas você não está desprotegido. O céu envia reforços e sim, os anjos de guerra estão em ação ao seu redor. A Bíblia fala de Miguel, o arcanjo guerreiro, e de miríades de anjos designados para guardar os filhos de Deus. Esses seres não são figuras simbólicas, são mensageiros poderosos, instrumentos da justiça celestial. Eles lutam em seu favor quando você ora, quando você declara a palavra, quando você escolhe confiar mesmo em meio à batalha. Há lutas que você venceu e nem sabe. Há livramentos que aconteceram sem alarde. Uma mudança de rota, um atraso inexplicável, uma sensação repentina de paz. Tudo isso pode ser sinal da ação dos anjos. Eles operam onde os olhos não veem, mas os frutos aparecem no tempo certo. E quando o inferno tenta avançar, o céu se antecipa com seus guerreiros. Você quer ativar essa cobertura com ainda mais intensidade? Aprenda a orar com autoridade. Não é gritar, é crer. Declare diariamente o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ore com convicção. Peça ao Pai que envie seus anjos sobre sua casa, seu trabalho, suas decisões. Eles obedecem ordens vindas do trono e o seu clamor sobe até lá. O inimigo sabe que não pode te tocar quando você está debaixo da cobertura divina. E mesmo que a batalha pareça intensa, lembre-se, você não está lutando sozinho. Há exércitos invisíveis, armas espirituais e estratégias do céu operando a seu favor. O campo de guerra é real, mas a vitória já foi declarada. E ela está sendo guardada por anjos em prontidão.
Há palavras que marcam uma vida, promessas ou sentenças. Infelizmente, muitos carregam decretos invisíveis que os limitam espiritualmente. Frases ditas por outros, maldições lançadas em momentos de dor, votos inconscientes, julgamentos injustos. Tudo isso se transforma em sentenças espirituais que, ao longo do tempo, constroem prisões silenciosas. Mas hoje, o céu está assinando o cancelamento de cada uma delas. A cruz de Cristo não foi apenas um ato de amor, foi um julgamento cósmico. Nele, toda acusação contra nós foi rasgada. Colossenses 2,14 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removendo-o e cravando-o na cruz. Isso não é metáfora, é decreto espiritual. Aquilo que pesava contra você já foi anulado, mas é preciso crer, declarar e tomar posse. Talvez você tenha ouvido desde cedo que nunca seria alguém na vida, que era amaldiçoado. E a pobreza, a dor ou o fracasso eram heranças inevitáveis. Mas Deus está dizendo agora, essas sentenças não têm mais poder sobre você. Quando você se alinha com a palavra, o passado perde a autoridade. O sangue de Jesus te posiciona como herdeiro, não como condenado. Quer começar a viver essa verdade? Quebre acordos com palavras que te aprisionaram. Diga em voz alta: eu não sou o que disseram de mim, eu sou o que Deus diz que sou. Declare Romanos 8,37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Rejeite qualquer sentença contrária à promessa. Quebre pactos de escassez, dor e limitação. E substitua-os por alianças de fé, vida e propósito. O céu já decretou a sua libertação. Nenhuma palavra maldita, nenhuma sentença oculta, nenhuma força contrária pode prevalecer quando o sangue de Jesus está em ação. Hoje, o mundo espiritual está sendo redesenhado ao seu redor. Não por merecimento, mas por redenção. A sentença caiu, a graça venceu. A ideia de abundância muitas vezes foi distorcida. Alguns acham que prosperar é sinal de vaidade. Outros acreditam que viver em escassez é sinal de santidade. Mas a verdade é simples e poderosa. Deus é um pai que se alegra em abençoar os seus filhos. A prosperidade que ele libera não é limitada a dinheiro. Ela alcança a alma, os relacionamentos, o propósito, a paz. E sim, também as finanças. Quando você caminha em aliança com Deus, a escassez não é mais um destino. Ela se torna apenas uma fase que será vencida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que prosperaram enquanto obedeciam a Deus. Abraão, José, Esther, Davi, nenhum deles era perfeito, mas todos experimentaram provisão sobrenatural porque confiaram na fonte certa. Abundância é viver com mais do que o necessário, para que você também possa abençoar outros. E isso começa na mente. Se você ainda acredita que nunca terá estabilidade, que a vida inteira será apertada, que nasceu para sobreviver e não para viver, está na hora de trocar essas sentenças por promessas. Deus quer te tirar do modo de sobrevivência e te colocar no ciclo da multiplicação. Comece com passos práticos. Seja grato pelo pouco, organize o que tem, seja fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Leia Provérbios 3 e peça sabedoria para administrar o que já está em suas mãos. A abundância não é um golpe de sorte, é um princípio espiritual, ativado por obediência e fé. E quando você honra a Deus com o que tem, Ele se encarrega de expandir. Você não foi chamado para viver de migalhas. Deus tem promessas de fartura, honra e crescimento para você. E se hoje isso parece distante, continue declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque essa não é uma frase bonita, é uma realidade sendo liberada sobre quem crê. Sua colheita está a caminho. Prepare os celeiros.
Você não foi chamado para ser órfão espiritual. Você tem pai, e um pai que é dono do ouro e da prata. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos coerdeiros com Ele. Isso significa que há uma herança reservada para você, tanto espiritual quanto material. Não é herança de migalhas, mas de promessas eternas. E o mais lindo, ela já começou a ser liberada. Muitos vivem como servos, quando na verdade foram chamados para reinar. Não reinar com soberba ou poder humano, mas com autoridade espiritual. Quando você entende que tem herança, sua postura muda. Você para de implorar e começa a declarar. Você se posiciona como filho, não como mendigo diante de um Deus distante. E isso abre as comportas do céu. A herança espiritual inclui paz que excede o entendimento, sabedoria, dons, direção, identidade, comunhão com o Espírito Santo. Já a herança material vem como consequência da fidelidade, da boa administração e da ativação das promessas pela fé. Deus é equilibrado. Ele quer te ver forte por dentro e estruturado por fora. Quer acessar essa herança? Alinhe-se com o Pai. Leia Efésios 1 e ore pedindo revelação da sua identidade como filho. Pare de repetir que não é digno. O sacrifício de Jesus te fez digno. Comece a declarar: eu sou herdeiro das promessas de Deus. Ensine isso aos seus filhos. Proteja essa herança com oração. Honre com generosidade. O que começa em você se multiplica nas próximas gerações. Você não está de mãos vazias. O céu te confiou porções espirituais e recursos que ainda não foram plenamente manifestos, mas já são seus por direito. Deus não te chamou para sobreviver, mas para representar o reino com dignidade. Sua herança já foi escrita, selada e liberada. Agora cabe a você se posicionar como herdeiro. Milagres financeiros são maravilhosos, mas Deus quer te levar além disso. Ele não deseja apenas te surpreender em momentos de urgência, mas te estabelecer num lugar de estabilidade. A provisão divina não é sazonal, é contínua. E esse é um dos maiores sinais de que você está vivendo sob uma aliança com Deus. O sustento não falta, o recurso não atrasa, a paz não se abala diante das contas. A instabilidade financeira gera medo, ansiedade, escassez emocional. Mas quando você aprende a confiar no suprimento do céu, sua perspectiva muda. Você entende que sua fonte não é o salário, nem o mercado, nem as circunstâncias. É Deus. E Ele sabe exatamente o que você precisa, quando precisa e como fazer chegar até você. Estabilidade não significa riqueza imediata. Significa equilíbrio, constância, sabedoria para lidar com o que chega às suas mãos. Comece organizando o que tem. Seja fiel com pouco. Desenvolva hábitos de boa administração. Leia Provérbios 21:20 e reflita sobre o valor de poupar, planejar, agir com prudência. A estabilidade não vem do acaso, ela é cultivada. Ore pedindo direção específica. Às vezes, uma ideia simples pode ser o canal de Deus para gerar renda. Outras vezes, é um contato, uma porta que se abre, uma habilidade que você já tem e ainda não ativou. O céu libera o recurso, mas Ele também quer que você se mova com fé e ação. Lembre-se, o maná caía do céu, mas o povo precisava sair da tenda e recolher. Deus está rompendo ciclos de escassez e estabelecendo um novo tempo de constância sobre você. O que antes era sufoco no fim do mês, agora será provisão com paz. O que era descontrole, agora será equilíbrio. Ele está te ensinando a viver não de picos, mas de fluxo. E quando o suprimento vem do alto, ele não cessa. Ele se renova a cada manhã. Você já perdeu algo e sentiu como se nunca mais fosse recuperar? Pode ter sido um relacionamento, uma oportunidade, uma fase, uma paz interior. Às vezes, as perdas são tão profundas que a gente se conforma. Mas Deus não. Ele é especialista em reverter histórias e, mais do que devolver, Ele restitui com multiplicação. O que foi tirado, Ele transforma em herança dobrada.
A Bíblia está repleta de promessas sobre restituição. Jó, por exemplo, perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza. Mas o fim da história foi glorioso. Deus lhe deu o dobro de tudo que possuía. Isso não é exagero poético, é um princípio divino. Quando o céu decide restaurar, ele não devolve do mesmo jeito. Ele melhora, ele amplia, ele honra com abundância. Talvez você tenha passado por perdas que ninguém viu, anos desperdiçados, sonhos que murcharam, promessas adiadas. Mas o Senhor te diz hoje: eu vou restituir o tempo perdido, os recursos roubados e as bênçãos que o inimigo tentou travar. Restituição divina não depende do que foi quebrado. Depende do que Deus decidiu reconstruir. Quer se alinhar com essa verdade? Comece declarando o que Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Não murmure, não aceite como definitivo aquilo que Deus ainda vai restaurar. Abra espaço emocional e espiritual para que o novo entre. Faça planos novamente. Escreva os sonhos que pareciam mortos. A sua esperança está sendo ressuscitada. Deus está pegando o que foi roubado e transformando em testemunho. E mais, Ele está acrescentando honra. Onde houve vergonha, virá exaltação. Onde houve escassez, virá fartura. Onde houve dor, virá cura com propósito. A restituição não é só reposição, é renascimento com bônus do céu. E você está prestes a viver isso. Toda promessa liberada por Deus vem cercada de propósito e também de proteção. O inimigo não pode tocar no que Deus selou. Ele pode tentar atrasar, confundir, distrair, mas roubar, nunca. O que é seu em Deus está guardado. E o céu tem colocado muralhas invisíveis ao redor daquilo que é precioso demais para ser perdido. Sabe aquela promessa que pareceu morrer com o tempo? Aquela que, por causa das lutas, você quase deixou para lá? Pois ela está viva, e mais do que viva, está sendo protegida. O inimigo pode ter até tentado interferir, mas a mão de Deus manteve o que era seu intacto. Quando o céu libera uma palavra, ela não volta vazia. Ela é blindada pela fidelidade do Pai. Muitos desistem da promessa antes do tempo porque se cansam de esperar. Mas o que poucos entendem é que enquanto a promessa amadurece, Deus a protege. Ele esconde, guarda, impede que seja tocada por mãos erradas. É como uma semente que, mesmo debaixo da terra, está crescendo longe dos olhos humanos. A demora não é abandono, é preservação. Quer manter essa proteção ativa? Alimente a promessa com fé. Reforce suas orações com a palavra. Declare Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Confie nos planos de Deus, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque no mundo espiritual, Ele está agindo em silêncio e com estratégia. A promessa que Deus te deu tem validade eterna. Nenhum ataque do inferno, nenhuma traição, nenhum erro humano pode anular o que foi escrito por Ele. E o tempo da manifestação está se aproximando. Enquanto isso, descanse. O que é seu está cercado de anjos, escudos e alianças. Ninguém rouba aquilo que o céu guarda com zelo. Deus é soberano, mas também é intencional. Ele não age onde não há resposta. A promessa é dele, mas o posicionamento é seu. E aqui está um segredo espiritual poderoso. Não basta apenas esperar, é preciso se mover com fé. Esperar de braços cruzados pode virar estagnação, mas esperar com atitude se transforma em ativação. Sua vitória depende de como você se posiciona hoje. A fé sem ação é como uma chave que nunca é colocada na porta. Você pode crer que Deus tem planos grandiosos, mas se não se levantar, declarar, obedecer e se mover em direção ao que Ele já revelou, a promessa ficará adormecida. O céu está pronto para liberar o novo. Mas será que você está pronto para recebê-lo? Posicionamento começa com atitudes simples. Manter um coração grato, mesmo quando nada parece mudar.
Declarar a palavra todos os dias, mesmo quando a realidade diz o contrário. Cortar laços que te afastam de Deus, dar passos práticos mesmo sem garantias. Comece orando de forma diferente. Leia Josué capítulo 1 e veja como Deus prepara líderes com coragem e obediência. Use sua boca como instrumento de alinhamento. Em vez de reclamar, profetize. Em vez de se calar, adore. Em vez de temer, declare: eu creio no que Deus me prometeu. Gratidão é chave. Oração é combustível. Obediência é direção. Quando você se posiciona, o céu se move em sua direção. Deus já fez a parte dele. Ele te chamou, te ungiu, te guardou, te livrou e te preparou. Agora, Ele espera a sua resposta. O que você vai fazer com tudo o que recebeu? Vai se esconder atrás do medo? Ou vai avançar mesmo tremendo porque sabe que não está sozinho? A promessa está viva, o tempo chegou. E sua atitude é a chave final que destrava o milagre. E agora que você caminhou por cada revelação, me diga, você está pronto para viver tudo isso? Não como teoria, mas como experiência real, profunda e transformadora. Porque Deus não te trouxe até aqui apenas para te informar. Ele te chamou para te ativar, para quebrar correntes, para abrir portas, para devolver tudo o que o inimigo tentou roubar. Essa nova estação que começa hoje não depende de circunstâncias, depende de fé. E a fé é alimentada por posicionamento. Por isso reflita. Qual passo você precisa dar ainda hoje para alinhar sua vida com tudo que o céu liberou sobre você? O que precisa ser deixado para trás? Que palavras você precisa começar a declarar em voz alta? E acima de tudo, em que área Deus está pedindo sua confiança total? Não deixe essa mensagem ser apenas mais um vídeo assistido. Volte nela quantas vezes for preciso. Anote as promessas. Ore os versículos. Compartilhe com alguém que você sabe que está preso em correntes espirituais e precisa ser liberto. Você foi chamado para mais, e o mais de Deus começa no exato ponto em que você decide crer de verdade. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e não perca os próximos conteúdos. Eles serão chaves proféticas para a sua caminhada de fé. Que essa palavra gere frutos na sua vida e que você nunca mais volte para o lugar de onde saiu.